Ele não tinha ascendência ou ligação judaica, nem motivo além de seu forte senso de justiça para arriscar a vida. Apesar de arriscar tudo pela comunidade judaica, poucos conhecem seu nome. Não me refiro a Oskar Schindler, cujo heroísmo é mostrado no filme de Steven Spielberg, mas sim a Feng Shan-ho. Ou, na China, Ho Fengshan, o diplomata chinês que salvou mais de 4.000 judeus enquanto a máquina de guerra nazista se aproximava deles. Então, quem foi Feng Shan-ho e como ele conseguiu salvar tantos judeus? Provavelmente, Feng Shan-ho nunca conheceu um judeu antes de deixar a China. Nascido em família pobre numa província rural sem grande presença judaica, o garoto tinha ambições além de seus humildes começos. Com a ajuda de missionários cristãos, ele teve educação ocidental e fez doutorado na Alemanha. Em 1935, ele atuava no Ministério das Relações Exteriores da China, passando pela Turquia e Áustria, porém a guerra se aproximava e ninguém sairia ileso. Em 1937, o Japão invadiu a China pelo norte e desceu pela costa até Xangai, trazendo as nuvens da guerra. Mesmo servindo como cônsul-geral da China em Viena, Feng Shan-ho teria um papel importante na guerra na Europa, porque no início de 1938, a Alemanha invadiu a Áustria, mergulhando 185 mil judeus em um inferno da noite para o dia. Os judeus austríacos passaram de cidadãos comuns de um país independente para bodes expiatórios públicos de uma província nazista. Eles foram espancados, assediados e humilhados, obrigados a limpar banheiros e ruas para entreter multidões. Eles perderam todos os direitos civis. Feng Shan-ho via preocupado seus amigos judeus sendo caçados e assediados. Ele registrou no diário que, ao ver os judeus condenados, era natural sentir compaixão e vontade de ajudá-los humanitariamente. Ele saía com amigos judeus esperando protegê-los, mas o aviso era claro: saiam agora. Um diplomata chinês não conseguiu salvar todos os judeus da Áustria, mas ajudou muitos a saírem do país. Os consulados de Viena estavam cheios de judeus pedindo vistos, mas poucos países permitiam imigração. Vamos ser sinceros, ninguém queria centenas de milhares de refugiados judeus chegando. E se as portas estivessem abertas e sem controle? E se os judeus pudessem passar sem serem incomodados? Isso não era só fantasia. Feng Shan-ho sabia que pelo menos um grande porto ainda estava aberto. Os japoneses invadiram Xangai em 1937, mas deixaram o porto desprotegido. Qualquer um podia passar e foi então que Feng Shan-ho apareceu. Ele tinha o poder de emitir vistos, sabia que os japoneses não reconheceriam documentos emitidos por um diplomata chinês, mas também sabia que eles não estavam verificando. Os judeus precisavam de vistos para sair da Áustria, não para entrar em Xangai. Alguns judeus usaram esses documentos para obter vistos para países como Estados Unidos, Palestina ou foram para Xangai. Ao fim da guerra, havia cerca de 20 mil judeus nesse local improvável, mas como ela não terminou, Feng Shan-ho começou a agir. Não se sabe quantos vistos ele emitiu, mas estima-se que sejam milhares ou até dezenas de milhares. Logo, os judeus de Viena começaram a chegar em massa ao consulado chinês, implorando por sua ajuda. Ninguém foi recusado. Talvez isso nem precise ser dito, mas vou dizer mesmo assim, isso foi algo incrivelmente arriscado para Feng Shan-ho fazer. Primeiro, ele estava em um país estrangeiro, onde direitos humanos e democracia eram pouco valorizados. Se os nazistas quisessem matá-lo ou deportá-lo, ninguém impediria. A China, por exemplo, estava muito longe. Mais importante, a China passou 10 anos fortalecendo laços com a Alemanha. Agora, em guerra com um aliado alemão, precisava dessas relações mais do que nunca. Eles achavam que a Alemanha convenceria o Japão a ser mais brando, então não queriam arriscar a relação só para salvar alguns judeus. Quando o superior de Feng Shan-ho descobriu suas ações, ficou furioso e enviou um espião para pegá-lo em flagrante. O superior suspeitava que ele vendia vistos, sem imaginar que o diplomata só queria ajudar pessoas necessitadas. O espião não achou irregularidades e Feng Shan-ho seguiu emitindo vistos. Porém, seus superiores anotaram sua insubordinação, o que depois lhe custaria caro. Feng Shan-ho não se preocupava só com chineses. Os nazistas logo notaram suas ações. Tomaram o consulado chinês dizendo que era de um judeu, mas o diplomata chinês não se deixou impedir e pediu ao governo dinheiro para alugar outro escritório.
Após a recusa, ele bancou outro local, mas nem todos foram salvos. Em 1940, o governo chinês transferiu Feng Shan-ho, que depois atuou 33 anos como diplomata. Ele pouco falava sobre seu período em Viena. Seus filhos e netos não sabiam que ele era um herói que salvou milhares de vidas. Ele publicou uma autobiografia em chinês citando brevemente suas experiências na guerra, mas só mencionou seu heroísmo em uma ou duas linhas. Não poupei esforços em usar todos os meios possíveis para ajudar, salvando assim não se sabe quantos judeus, mas seu heroísmo teve um preço. Ele ainda carregava a mancha de seu tempo em Viena, usada pelo governo chinês para negar sua aposentadoria. Inventaram uma acusação de desvio de uma quantia pequena de dinheiro, deixando-o sem nada após 40 anos de serviço. Ele teria sumido na obscuridade, um herói anônimo, não fosse sua filha. Man Li-ho, jornalista, colocou no obituário do pai os poucos detalhes que ele contou sobre Viena. Como a história em que salvou um amigo judeu de um oficial da Gestapo armado, o obituário saiu no San Francisco Chronicle e Boston Globe. Recebi um telefonema. Um curador judeu, após ler o obituário, queria incluir Feng Shan-ho em uma mostra sobre diplomatas que salvaram judeus. Oportunidade perfeita para Man Li restaurar a reputação do pai. Como jornalista experiente, ela refez seus passos. Ela passou os 25 anos seguintes vasculhando arquivos em Viena, Washington, Distrito de Colômbia, Israel, Nanjing e Taipei, e procurando os destinatários dos vistos concedidos por seu pai. Muitos registros chineses foram perdidos ou destruídos por guerras e instabilidade. Mas Man Li foi incansável, e o que ela descobriu foi ao mesmo tempo chocante e totalmente previsível. Ela escreveu depois: era totalmente compatível com o caráter dele. Esse era o tipo de pessoa que ele era, íntegro, direto e com princípios. A pesquisa de Man Li atraiu o Yad Vashem, Memorial do Holocausto de Israel. 3 anos depois, Feng Shan-ho foi reconhecido como justo entre as nações. No antigo consulado chinês em Viena, hoje hotel, há uma placa em homenagem a ele. O Senado dos Estados Unidos da América chegou a aprovar uma resolução em sua homenagem, reconhecendo a coragem e a humanidade do Dr. Feng Shan-ho. Por assumir grande risco pessoal ao salvar milhares de judeus, ele foi homenageado pelo presidente de Taiwan em 2015. O reconhecimento mais tocante para mim vem das famílias das pessoas salvas por ele. Muitos já faleceram, mas filhos e netos agora sabem que devem a vida a Feng Shan-ho. Acho que poucas pessoas conhecem sua história, nem Man Li-ho. Ela escreve um livro sobre o heroísmo do pai para inspirar outros a defenderem o que é certo, mesmo sozinhos.